Eu sou de uma família miscigenada, onde ninguém havia dito para mim que eu era um negro. Eu aprendi que eu era um negro quando eu pisei em um ambiente diferente, onde eu me vi excluído, onde eu senti que fazia diferença meus traços negroides, não tanto a minha cor, porque eu sou um negro de pele clara, mas quando eu vi que as pessoas me discriminavam, ainda tem uma discriminação pelos meus traços, por tudo que eu represento, por essa minha conexão ancestral com a África, eu entendi que eu tinha que buscar a minha negritude, é o que eu gosto de mostrar hoje para todo mundo. Eu fui cotista na universidade, com orgulho, eu tenho orgulho de ter feito a universidade pelas cotas raciais. Eu sou o Alex Santos, eu sou um escritor negro, eu sou ativista digital e comunicador. Eu escrevo em vários veículos e estou trabalhando num livro que vai trazer narrativas desconhecidas sobre personagens históricos negros que também foram líderes quilombolas e que fizeram parte da história do Brasil. Negritude é uma coisa muito complexa de entender. Eu acho que é muito nublado ou é muito filosófico esse conceito. Para mim seria uma ideologia ou mesmo a sua conexão com as características físicas e as características étnicas dos povos africanos. Faz muito sentido falar de negritude, porque aqui no Brasil a gente vive uma realidade que muitos negros não se enxergam negros, né? Muitos negros não sabem que são negros devido a essa miscigenação que aconteceu. E aí você tem várias nuances de racismo, né? Racismo em várias dimensões e intensidade que as pessoas ainda não percebem. E tem toda uma narrativa para desconstruir o orgulho negro. Então a gente precisa reafirmar nossa negritude mesmo através desses conceitos. Acho que faz muito sentido falar para reconstruir esse imaginário e conectar todo mundo à consciência negra. É muito engraçado isso, porque talvez uma das primeiras referências que eu ouvi desse termo é aquela banda Negritude Júnior do Netinho, que tinha na década de 90, nem lembro, eu era muito, muito jovem e eu tinha ouvido falar dessa banda que estava fazendo muito sucesso, e o Netinho tinha todo um trabalho racial e cultural bacana, só que eu não tinha me conectado com tudo isso. Para mim, talvez não fazia parte da minha vida, eu não tinha me conectado com o fato de que isso deveria ser um pedaço de mim. Mas foi exatamente quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na universidade, que eu percebi que era o caminho que eu tinha que trilhar para desenvolver a minha própria negritude, para que eu pudesse me conectar com a narrativa de todo o povo. Tava indiretamente, né? Porque a minha família, ela sempre foi, a família por parte de pai, ela é uma família muito negra, e aí você tem todas as características culturais que o negro traz, principalmente a música, né? Então minha família, ela sempre ouviu muito black music. Minha família dançava muito, ela participou da fase black da década de 70, 80. Então meu pai foi aqueles caras que usou o cabelo black power, usava garfo e calças boca de sino, e eu ouvia muito Earth in the Fire, todo Luther Vandross, toda essa galera assim. Depois meu tio, tinha um tio que ele foi professor de música gospel, então existe uma negritude ali também na religiosidade evangélica e através da música black gospel. Então assim, eu sempre tive conexão com a negritude, mas sem conhecer essa configuração ou esse termo do que é ser negro, do que seria a negritude. Era muito prático, ou era muito orgânico como isso acontecia, sem que eu percebesse, sem que eu pensasse sobre isso.
hoje, quando eu penso em negritude, além de todas essas referências culturais pop que são importantes para reconstruir o imaginário, para se conectar com o imaginário que negro é bonito, negro é legal e negro é forte, eu olho também para personalidades históricas, eu olho para Abdias Nascimento, eu olho para Hélio Santos, eu olho para escritores como Ana Maria Gonçalves, eu também vou olhar um pouco para personalidades americanas que se posicionam como negros fortes, mesmo na cultura pop, como Jay-Z, 50 Cent. Eu vou olhar para Lázaro Ramos aqui no Brasil, que também é um escritor negro que faz muito sucesso. Então eu tenho olhado para todos os negros que são expoentes aí em várias dimensões da sociedade. Eu acho que todos eles ajudam a construir a ideia de negritude para mim. Eu acredito que todo negro ele se conecta com a África, principalmente nas suas características físicas, e a gente se conecta numa característica cultural, quase que como uma alma africana. A gente sempre tem ali a cultura africana em todas as dimensões sociais, seja na construção da família, seja na religião. A gente teve muito sincretismo religioso, então a África ela nunca deixa de estar em uma dimensão brasileira, né? O Brasil é muito África, porém a gente não tem essa consciência dessa conexão, a gente não tem a consciência de que a África é importante, faz parte de tudo que geralmente permeia uma família negra, ou mesmo uma família miscigenada com negra, e talvez essa falta de consciência não dê a proporção ou não dê a atenção que a gente deveria dar a esse tema, não dê a valorização da negritude e das culturas afro-brasileiras e africanas em diáspora. Eu acredito que a identidade negra, ela te protege e ela transforma seu ego num ego poderoso, né? A gente vive uma sociedade brasileira onde o racismo é muito intenso e é muito velado ao mesmo tempo. Então, quando eu não tinha a ideia de que eu era negro, quando eu não tinha referências para fortalecer a minha negritude, eu não tinha uma posição na sociedade, sabe? As ofensas doíam mais porque eu não sabia me proteger delas. Eu não entendia por que as pessoas eram ruins ou por que algumas questões eu não poderia estar naquele espaço e me sentir à vontade naquele espaço. Então, ter uma identidade negra, me conectar com a identidade negra me protege, me fortalece e me conecta com a sociedade, faz eu entender a minha posição dentro dessa sociedade. Depois que eu estou nessa posição, que eu me apropriei dela, aí de repente eu posso desenvolver uma individualidade, eu posso transformar ela, eu posso construir a minha subjetividade a partir da minha negritude, e independente do que lado eu vou, da escolha que eu faça, eu vou partir do ponto da minha negritude, da minha ancestralidade. E isso vai fazer com que eu continue forte, continue entendendo a minha posição na sociedade. A estética visual, ela define muito da sua expressão, do seu ego, do que está na sua mente, né? Do quão forte você acredita que você é, quão bonito você acredita que você é. Muitas pessoas têm usado a estética africana para mostrar o seu orgulho de ser afro-brasileira, o orgulho de ter a sua negritude afirmada. Então, eu acredito que a expressão estética, e não só estética, a expressão visual, né? Eu, por ser um negro, eu raspo a minha cabeça porque eu gosto, isso é uma característica muito minha, mas eu trago as tatuagens que são do Império Akan, eu gosto muito de usar os adinkras, eu gosto de usar isso para que as pessoas vejam em mim e já entendam, nossa, aquele cara tem alguma coisa africana. Eu acho que o visual é uma questão de orgulho, sim. Eu acho que se expressar visualmente, seja na sua pele, no seu cabelo, na forma com que você usa suas roupas, né? Porque tem muita cultura afro-brasileira, afro-americana, na forma de se vestir no hip-hop, na forma de se vestir no funk, na forma de se vestir no samba. Eu acho que se apropriar disso é uma forma de fortalecer sua negritude, sim. As gerações anteriores, elas usavam a negritude como resistência, né? A gente viveu aí períodos
durante o governo militar que a afirmação da sua etnia era meio que suprimida, você não podia participar dos bailes black, tinham várias coisas difíceis, então afirmar a sua negritude era resistir. Hoje não é tão resistir, assim, é óbvio que tem espaços que as pessoas estão confrontando e a negritude acaba sendo uma resistência, mas eu acredito hoje que é mais do que uma resistência, eu acredito que hoje a gente tem uma certa liberdade de se afirmar, muito mais do que nas décadas passadas, então a negritude não passa a ser apenas como uma resistência, mas passa a ser também como um movimento de revolução, um movimento de mostrar que a gente já se transformou em uma sociedade diferente e que a gente está querendo olhar para um passo adiante do que foi nas décadas passadas. A negritude, eu acredito que a pluralidade dos movimentos negros representa muito o que é a pluralidade da África. As pessoas tendem a acreditar que a África é um país apenas e você vê que existem várias etnias, vários povos e que às vezes eles não concordam com a mesma visão. E eu acredito que essa pluralidade que existe de movimentos, sejam feministas, feministas que têm as suas visões diferentes, ou seja, os movimentos da música, do rap, do hip hop, ou seja, o movimento artístico, teatral, representa essa pluralidade. Eu acho que esse conjunto de visões afrocentradas, que nem sempre são a mesma visão, fortalece o movimento, fortalece a discussão da negritude. A gente tem que parar de acreditar que ser negro é ser unifacetado, sabe? É ter uma só caracterização, uma só definição do que é ser negro. E o Brasil é a prova de que ser negro é ser muitas variações desse espectro da negritude, né? Acho que existe um espectro muito grande e quando a gente vê movimentos que às vezes são variados, a gente dá a possibilidade desses negros que são variados nas suas configurações se conectarem dentro dessa harmonia que é a negritude, né? De se conectar dentro dessa consciência negra, tendo um espaço dentro de visões afrocentradas diferentes. Um dos principais palcos de confronto racial é a polícia, né? A gente tem uma polícia que ela é a que mais mata, é a que mais morre no mundo. Então, quando você olha quem são essas pessoas que estão morrendo, mesmo na polícia, você ainda encontra os negros ali morrendo na polícia, mas os jovens negros estão morrendo muito em confronto, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, uma ação que já foi denunciada pela ONU, inclusive, desse genocídio negro. Então, ele é o maior palco do confronto racial aqui no Brasil, que muita gente ainda quer ignorar, mas está acontecendo. Porém, a gente tem palcos que são geralmente os palcos onde acontece muita divisão econômica, né? Quanto mais próximo da riqueza, menos negros estão. Então lá não está havendo muito confronto racial, mas quando o negro chega lá, ele acaba confrontando tudo isso de uma maneira intensa. Acho que individualmente, cada negro vai, dependendo da sua trajetória, encontrar o seu palco de maior conflito, de maior confronto, né? Quando o negro ascende no seu trabalho e é um trabalho onde ele se sente uma minoria, ele vai ter um confronto muito intenso ali, mesmo sendo um negro que às vezes está numa classe média e não vai ter um confronto muito grande com a polícia. Então tem vários palcos que são individuais e são gerais, né? No geral, a polícia é o grande antagonista, se é que eu posso falar assim, porque é até injusto com a polícia falar que ela é antagonista, mas é o grande confronto racial dos jovens brasileiros que estão ali. Mas individualmente, cada um vai ter um palco mais intenso de confronto, mesmo que seja, às vezes, no aeroporto, sabe? Todos esses passos que acontecem, exclusão econômica, também são oportunidades intensas de confronto racial. Muita gente me pergunta qual é o certo de dizer se é preto ou se é negro. Eu acredito que as duas palavras estão certas e eu não faço distinção das duas palavras. Talvez ali seja mais justo usar a palavra preto quando a pessoa é retinta e negro quando a pessoa faz parte da etnia. Não sei, isso é uma visão muito individual minha, mas eu não me importo se alguém me chamar de preto também, se alguém me chamar de negro. Eu chamo meus amigos com as duas palavras, varia muito assim do dia, da intimidade que eu tenho com a pessoa.
Eu acho que são duas palavras de poder, duas palavras que eu gosto de empoderar as pessoas com elas. As novas mídias, elas deram poder e voz para quem não tinha poder e voz, né? Você vê o funk brasileiro, que é hoje um dos gêneros que mais faz dinheiro no Brasil, que está empoderando, transformando garotos em milionários. Ele é um gênero que surgiu de forma marginal, é marginal também através das mídias, né? Que você tem a mídia mainstream, onde as pessoas pagavam para estar em programas de televisão, para representar trilhas sonoras em novelas, e hoje isso não faz tanta diferença. O funk, ele acabou surgindo na marginalidade pelo streaming, né? Que é essa nova tecnologia, nova mídia, assim como o hip hop nos Estados Unidos se transformou no gênero mais rentável do mundo por conta do streaming. Então, essas novas mídias, elas dão essa oportunidade de você criar conteúdo de pessoa para pessoa, sem depender de um intermediário que é um grande difusor, geralmente que é o governo que deu a concessão do poder para ele, geralmente vem de uma família já tradicional e que não é negra e tudo mais. Essas novas mídias, elas dão poder para os pequenos. Uma pessoa que está lá na comunidade, assim como o René, que é um grande cara que fez o Voz da Comunidade lá no Morro do Alemão. Ele estava lá na comunidade e ele se tornou um grande comunicador hoje. As mídias têm esse papel, sabe, de democratizar, de dar voz e poder para quem nunca teve voz e poder, e de mostrar e de ter esse espaço para que outras pessoas se conectem com ela, sem intermediários, sem investimento exorbitante. Óbvio, tem um pequeno investimento de tempo ali e às vezes de dinheiro para você produzir, mas você tem a oportunidade disso acontecer com um investimento muito menor. É muito isso. Eu acredito que o cenário político que a gente está vivendo atualmente representa essa fala, de quando a senzala faz barulho, a casa grande surta e fica maluca, né? Então, isso acontece que desde 2003, quando o Brasil começou a investir em políticas positivas para a comunidade negra, eu acredito que o movimento conservador, que não gostou muito disso, ficou maluco, se articulou aí para depois tomar o poder e tentar reverter tudo isso. Mas, além da política, isso acontece na música, isso acontece nas escolas, isso acontece em todos os outros ambientes, na internet principalmente, quando o negro começa a crescer, começa a ganhar voz, cresce com ele também o número de haters e de pessoas querendo abafar essa voz, né? O Emicida tem uma frase que é: tudo que o black faz causa um estresse. E ele fala muito disso na música Nasce da Catingueira, porque é muito isso. Tudo que o negro faz causa esse estresse, porque a sociedade ainda não está acostumada a ver a narrativa de um negro vencedor, um negro campeão, um negro que está se empoderando e que está causando uma transformação em todas as dimensões onde ele pisa, né? Toda vez que tem alguém causando essa revolução, cria-se um movimento de contra-revolução, um movimento para tentar abafar ele. Isso é uma infelicidade e uma infelicidade natural da nossa sociedade. Não acredito que exista uma só resposta do que é ser negro no Brasil. Eu acredito que existem vários espectros do que é ser negro no Brasil. Então você é um negro que vive uma realidade miscigenada, ou que você tem os traços negroides, as características de negro, que você é lido socialmente como negro, mas que vem de uma família miscigenada, ou você pode ser um negro que vem de uma família afrocentrada, uma família predominantemente retinta, preta, e que você se enxerga como negro. Você pode ser um negro LGBT, você pode ser uma negra feminista. Eu acho que ser negro ter o pé na África, ter a alma na África e ter a consciência em todo esse povo maravilhoso que viveu, que foi um dos primeiros povos na Terra.